Nem era pra eu estar fazendo esse vídeo. Já postei um vídeo essa semana, só que aconteceu um negócio aí que, com certeza, pelo título, você já sabe do que se trata, que é o padre lá em Aparecida ter se posicionado contra a caminhada do Nicolas Ferreira. E quando a gente fala sobre isso, não é sobre ser ou não a favor da caminhada do Nicolas Ferreira, até porque cada um tem sua opinião. O Nicolas Ferreira ele é um político e, como todo político, ele não é eleito com 100% dos votos. Então, tem quem gosta dele, tem quem não gosta dele. Ponto final. Com relação a protesto, cara, protesto de esquerda e direita, a igreja aprova, independente, cara, a igreja aprova que as pessoas têm sim que posicionar sobre os seus ideais e tal. Tem a questão do cristianismo, dos preceitos cristãos, né, que a gente precisa sempre estar apoiando, sempre levar em pauta em política e tudo mais. Só que, qual que foi o grande problema? Esse padre, ele se posicionou durante a missa. Sem contar que, né, o Código de Direito Canônico não deixa muito claro com relação ao papel do sacerdote e a política, onde não tem nada a ver. E, inclusive, ele fez isso na missa, onde a gente tem o sacrifício de Cristo, que, cara, o que tem a ver com a caminhada de Nicolas Ferreira, meu? Não faz nenhum sentido ele ter falado sobre aquilo e naquele momento. Então, assim, só foi piorando as coisas. E independente de lado político, não cabe ele, não cabe na missa. E, inclusive, ele também falou bastante bobagem lá sobre a parte da pauta armamentista, cara, o que também não tem nada a ver se a gente traz tanto a Bíblia quanto também o catecismo, ó, tá até aqui atrás de mim. Eu faço um estudo muito aprofundado no catecismo também. Quando a gente fala sobre a arma, não é sobre matar, é sobre você ter o direito de se defender em legítima pessoa. E pasmem, tá? Eu até fiz um vídeo recentemente falando sobre a política pro católico e tudo mais, qual que é o lado político católico tem que estar. Então, se você não assistiu, quer entender um pouquinho mais essa questão política do católico, assiste lá, porque você vai entender melhor. Mas, quando a gente fala sobre a parte armamentícia e tudo mais, aonde faz muito sentido sim o cidadão ter o direito de se defender por legítima defesa. Como católico, eu apoio isso, e como católico, eu também sou contra a pena de morte, porque todos devem ter a possibilidade da salvação, uma vez que a sociedade já tem como afastar, tirar da sociedade, afastar a pessoa que leva esse perigo para a sociedade. Então, se tem como eu fazer a pessoa ficar reclusa, inclusive ela se converter para ela buscar a salvação, independente do que ela fez, por mais atrocidade que tenha sido, ela tem esse direito de buscar a salvação, mesmo que seja reclusa, tem que pagar sobre os crimes dela, que seja prisão perpétua. A sociedade hoje tem a condição de fazer isso. Só que no Brasil não funciona. Aí entra a questão da parte armamentista, onde, como não funciona, eu posso usar em legítima defesa. Legítima defesa, até falar mais perto, legítima defesa. Então, é sobre isso o posicionamento da Igreja Católica sobre esse tema aí. Então, o padre ele foi errôneo naquilo que ele se posicionou, no momento que ele se posicionou e na forma como ele se posicionou. Infelizmente, a gente sabe que lá em Aparecida, né, tem a teologia da libertação muito incrustada lá, e isso é algo que ainda vai levar anos para a Igreja Católica conseguir se limpar disso. Infelizmente faz parte. E mesmo que seja, cara, o maior santuário, a gente tem isso lá dentro. Não faz parte. Você que frequenta muito Aparecida, você que é de Aparecida, cara, faz parte de não você engolir isso, porque a gente tem que respeitar sim os nossos sacerdotes, só que se posicionar contra isso lá. Aonde chegar, mandar carta para bispo, mandar carta para os responsáveis e falar: lá não é lugar, lá não é lugar. Só que como católico, muitas vezes ele não entende de toda a robustez que tem a Igreja Católica, ele engole, vai, nossa, não, padre lá, e vai lá
arrebenta com o padre, mas não faz o que deveria fazer, que é ajudar com que a igreja mantenha a sua estrutura, fazendo a denúncia para quem tem que denunciar. Porque a estrutura que a igreja, o tanto de pessoas tem na igreja, sempre tem as laranjinhas podres lá que precisa, às vezes, de um puxão de orelha. Não é papel teu puxar a orelha, mas é papel teu fazer a denúncia para quem tem que avaliar se tem que puxar a orelha ou não. Então, esse é o posicionamento do católico. Então, o que o católico acha sobre isso é isso que eu acabei de falar. Não é o Pedro que está achando, é o papel que o católico tem que ter. Se você não tem essa visão, infelizmente você não é de fato um católico que crê na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica.